Gostoso estar aqui de novo. A última vez que eu vim, eu tinha nada de cabelo, um pouquinho de barba e estava um pouquinho mais gordo. Vocês não vão lembrar muito, mas eu estou melhor agora. Em Indaiatuba tem um lugar muito especial no coração para mim. Quase 30 anos atrás, eu dava aula aqui numa escola, aqui do lado, uma escola de inglês. Será que tem algum aluno meu aqui? É ali onde é o Ministério do Trabalho, eu acho que agora. A Receita. Tá. Lá era Wizard, lembra? Isso, eu dava aula lá. Passei por algumas gestões. E eu ouvia muito de Indaiatuba pelo reverendo Adi Salum. Foi pastor aqui? E eu digo, foi um dos professores por quem eu mais nutri carinho e por quem me trouxe de volta quando eu tentei fugir do Senhor. Várias vezes ele falou assim, lembra? E então a igreja de Indaiatuba tem um lugar muito especial no meu coração, e vocês principalmente, porque quando fomos ao Japão, e eu vou explicar um pouco de novo como que foi esse nosso processo. Quando fomos ao Japão, a igreja de Indaiatuba foi a primeira que acreditou na gente, que resolveu ficar com a gente como missionários. Houve uma mudança de missionários, e vocês foram os primeiros que falaram, não, a gente fica com o campo. E eu sou muito grato por isso. Eu estou procurando minha família. A Márcia, cadê a Márcia? Está lá embaixo? Com a Ruth lá embaixo. Tá. Mas meu filho já esteve aqui. Não, o filho está aqui. E minha nora e minha neta. Se eles puderem dar uma levantadinha para todo mundo ver como que eles são bonitos. Tinha uma marca... Pode sentar, filho, não tão bonito assim. Tinha uma marca de produto eletrônico que falava, os nossos japoneses são melhores do que os japoneses dos outros. E eu dava risada até meu filho casar com uma Yonsei, tá? E eu vou dizer uma coisa, nunca façam aquela brincadeira de que o primeiro filho é Nisei, o segundo é... Como é que é, Tita? Me ajuda. Sansei, Yonsei e depois Nunsei, porque agora minha neta eu não sei. Brincadeira, não façam essa piada no Japão, ninguém gosta, tá? O japonês pode até dar risada, mas é porque ele não entendeu. Quando ele chegar em casa, ele vai... Queridos, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu cheguei no Japão. E para compreender isso, eu preciso explicar um pouco sobre como que a Bíblia descreve o trabalho missionário. Por quê? Tem um exemplo. Ai, que bonito que ficou. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é uma história, e eu uso nos sermões, eu uso nas aulas. Quem caminha comigo já ouviu isso muito. Que é a história de quando meu pai e minha mãe namoravam, eles tinham decidido casar, e minha mãe, que é norte-americana, foi embora para os Estados Unidos, e ela deu uma foto para o meu pai. Vocês não devem saber o que é foto. Foto é aquela imagem que tem no celular, antes vinha no papel, tá? Ela deu uma foto para ele, e a foto gastou. Eu não sei se é a química que evapora, alguma coisa que acontece, mas as fotos antigas, elas ficavam opacas. E meu pai admitiu que ele esqueceu como é que era a cara da minha mãe. Ele não lembrava. Ele tentava lembrar e não tinha foto para lembrar. E ele foi receber ela no aeroporto. E quando chegou lá, naquele tempo você podia ir ali e olhar da cerquinha, né? Desceu a escada, desceu uma mulher, e ele falou, Senhor, eu fiz promessa, mas, por favor, me libera dessa, se for essa mulher. Ainda bem que não foi, né? Depois desceu uma outra pessoa, segurando a mão de um noivo. Ele falou, bom, obviamente não é essa. Desceu uma aeromoça, e ele falou, pode ser. Mas, de repente, desceu a minha mãe, e aí ele falou que todas as imagens que ele lembrava dela voltaram. Foi só dar uma olhada que ele lembrou tudo.
E eu gosto de usar esse exemplo para várias aplicações, mas uma delas é que, às vezes, e poucas vezes, e eu não sei se talvez alguém vai ter essa experiência, talvez o nosso relacionamento com o Senhor, ele ficou tão, sabe assim, distante. Talvez aquela experiência que a gente se baseava, meio que se gastou como a química de uma foto, ou como um combustível de uma chama. E às vezes a gente até tem aquele amor por Deus, mas esquece um pouco. E quando isso acontece, a nossa teologia de missões também fica deturpada. Para direcionarmos qualquer coisa na vida, nós precisamos de um ponto de partida, um ponto de ambiente e um ponto de chegada. A nossa história, a história da Bíblia, a história da igreja, é o que nós temos por trás. E até a nossa história de pecados. Por exemplo, um ponto que a gente esquece muito. Não é comum o pessoal falar, tem que perdoar e esquecer, né? Não. A Bíblia diz, lembrando do perdão dos pecados de outrora. Se eu esquecer do pecado, eu vou me esquecer do perdão também. Mas o pecado já não tem mais mordida em mim. Eu posso falar do meu pecado sem problema nenhum, porque eu já não sou mais preso, eu não sou definido pelo meu pecado. Essa é a parte histórica. A parte de onde eu estou precisa estar na presença de Deus, obviamente. E sem estar na presença de Deus, a gente perde todo o sentido. Mas também precisamos ter um rumo, um foco. E às vezes a gente erra nesse foco, porque já não reconhecemos a nossa história e onde estávamos. E aí é o que acontece, missões por metralhadora. Já ouviram falar disso? No meu tempo de seminário, tinham os namoros por metralhadora. Deve ter algum equivalente. Sabe o cara que chega e pega pesado com todas as moças? E o que colar, colou? Foi assim não, né? Não. Então, tem gente que fala que fazer missão não importa o que vai fazer lá. Então vai. Então tem missionários. E mil perdões, eu não quero parecer, mas sou. Missões como assunto, tem um foco e não pode ter outro. O foco é a igreja. Escolinha de futebol é bom se fizer a igreja. Ação social é excelente se fizer a igreja. Porque sem igreja não é missão. E eu vou explicar isso antes de falar do nosso trabalho no Japão. Abram suas Bíblias no texto missionário. Missioías, não, brincadeira. Mateus, capítulo 28. Tinha alguém ali procurando Missioías. Mateus, capítulo 28. E meus irmãos, eu vou explicar, eu vou pedir assim uma licença missionária, tá? De usar um pouco de humor, tá? Quando eu era criança, lá no sertão de São Paulo, eu morava ali perto de Jaú. Não sei se vocês conhecem a Bocaina. E lá em Bocaina a gente ia dar injeção nos cavalos. E aí a gente dava uns tapas no pescoço do cavalo com a seringa para fora da mão. E depois, quando o cavalo descansava, a gente enfiava a agulha. E o humor na igreja funciona desse jeito. A gente dá uns tapas no pescoço, a pessoa dá risada e a gente joga a doutrina. Para quê? Para que aquela imagem de Cristo volte à nossa mente. Eu vou explicando ao longo do caminho. Mateus 28, e eu estou com a Bíblia do meu filho, que ela é de letra grande. Então a Bíblia tá precisando abrir de vez em quando. Não, ele é que estava em casa, ele mora fora. Ele abre a Bíblia dele sim. Versículo 16.
Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Vamos pegar esses 2 versículos primeiramente, porque ele fala muito a respeito de como Mateus, o evangelista, descrevia a atitude deles. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que eles foram ao lugar que Jesus designou. E essa designação ela é feita pelo Senhor Jesus. Essa designação inicial ela é feita pelo Senhor e não por qualquer sentimento dentro de nós. Eu não sei quem é a autora da música, mas você, como músico, talvez pudesse mudar a letra ali um pouquinho. Naquela questão de eu revelo quem tu és. Não. A Bíblia revela quem Deus é e Jesus revela quem Deus é. Se você conseguir mudar isso, fica top, porque a música é legal. Ela mexe com a gente e tal. Mas às vezes a gente esquece a imagem. O lugar que Jesus nos leva, o lugar que Jesus designa, é o lugar que a gente vai. Alguns vão adorar ao Senhor e outros vão duvidar. Agora, não está falando que o lugar que Jesus nos leva é um lugar que vai ser bom. Às vezes não vai ser, não. Às vezes o Senhor nos conduz, e aí nós devemos ter o coração do salmista que fala: até se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou disciplinado pela tua vara, e o teu cajado me indica o caminho. E bondade e benignidade vão me acompanhar, mesmo no vale da sombra da morte. É essa questão de adorar ao Senhor em qualquer situação. Mas alguns duvidaram. Esse começa quando a gente divide as coisas. A gente divide o que é verdadeira missão ou o que não é. E segue. E a aula não é uma aula teológica, eu quero falar sobre o trabalho do Japão, mas segue no próximo versículo, quando ele fala: Jesus aproximando-se, falou dizendo, e agora, é interessante, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda a autoridade. Eu não devia, mas no tempo de seminário, tinha umas aulas que eu ia para o meu quarto assistir o Capitão Planeta. Alguém lembra do Capitão Planeta? Você assistia também, né? Você matava que aula? E era o pior é gente grande assistir Capitão Planeta é uma coisa, né? O pior era criancinha, porque ele dizia assim: o poder é de vocês. Lembra? E a gente pensa que Jesus falou isso. Todo o poder o Pai te deu. Não. Toda a autoridade, panta. Toda a autoridade. Panta em grego é tudo. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Tanto na terra, de fazer missões, como no céu. Você vê uma coisa básica e lógica. Tempo. Deus está dentro do tempo? Não. Ele criou o tempo. O tempo, movimento em volta de si mesmo, movimento em volta do Sol, da Terra, né? A exposição da matéria aos elementos faz o desgaste da matéria. Isso é tempo, basicamente. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então ele está fora do tempo. E se nós fomos eleitos pelo Pai, verifica aí. Vê se eu estou falando certo. Se fomos eleitos pelo Pai, antes da fundação do mundo, todo o poder e toda a autoridade, nós fomos eleitos pelo Pai e dados de presente a Cristo. Não são os missionários que vão ganhar almas. Ouvi um missionário dizer: pastor, que vergonha que eu fiquei. O missionário chegou e ele quis dar uma bravata, sabe essas bravata caipira? Ele quis falar como Knox falou: me dê a Escócia ou me dê a morte. Foi bonito. Esse missionário, não vou citar o nome, não convém, chegou e falou: me dê almas ou me dê a morte. Eu falei: não, para,
filho, senta, vai aprender um pouquinho. Nós não vamos ganhar almas para Jesus. Toda a autoridade foi dada a Cristo, na terra como no céu. Agora vem o ponto-chave missionário. Quando ele fala, ide, e é famoso esse versículo, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, tradução desse ide, ele equivale a um gerúndio no português. É um auristo perfeito, mostrando a casca da cebola quando a gente vai cozinhar, né? A melhor tradução seria indo. Por quê? Porque ide é, agora você sai e vai. E não importa o caminho, não importa o jeito. Você pode ir de ônibus, a pé, de caminhão, na Bahia, no Jalapão, ou na Guiné. O pessoal mais novo vai lembrar da musiquinha do reggae. Ide quer dizer, sai daqui e vai para lá, não importa o que você faz. Indo quer dizer que se você não começou aqui, você não vai conseguir lá. Vou admitir uma coisinha para vocês, eu gosto de samba. E tem um samba alguns sambas, tá? Samba que desafora o Senhor, eu não gosto não. Mas tem um samba que fala assim, o homem que diz vou, não vai. Porque quando ele diz vai, ele já não foi. Confessar um negócio aí que... Dia dos Pais, a gente tem direito a uma confissão, né? Todo mundo pergunta, o que é a melhor coisa de ser pai? Eu sempre penso que é a pior coisa de ser pai. A pior coisa de ser pai, para mim, é quando alguém diz, já vou. Ou pior, o meu filho está aqui, ele sabe. É verdade, né? Ou pior, tô indo. Por quê? Quem disse que está indo não foi. Quem diz já vou, já não fez. E aqui Jesus está falando, indo por todo mundo, na medida da sua vida. Se você não for missionário aqui, você não vai ser no Japão, não vai ser lá na Guiné-Bissau, não vai ser em nenhum lugar. E o portanto, não é portanto porque a autoridade foi dada, mas é adicionando o que é que deve ser feito na missão. E ele fala, fazendo discípulos de todas as nações. Como é que se faz discípulo? A gente chama para fazer um discipulado. Fazer o discipulado e a gente senta e eu estudo a Bíblia, né? Tem as 4 leis espirituais. Já ouviram falar dessas 4 leis espirituais? Não? Foi uma tática que desenvolveram, onde alguém escreveu uma carta para um amigo e ele falava, você está quebrando essas leis. Não era nada para ser publicado. E alguém pegou e falou, ai que bonitinho, vou fazer um panfleto. Mas não foi pessoal. Fazer discípulos é algo pessoal. Para ser amigo, precisa comer 1 quilo de sal junto. Quanto tempo demora para comer 1 quilo de sal junto? Quanto tempo? 6 meses. 2 pessoas me convidam para ir na tua casa, que em 2 semanas a gente acaba. Leva tempo. Não é assim na hora. A gente precisa aprender algumas coisas a respeito da missão. Nós precisamos ser, em primeiro lugar, hermeneutas da palavra. O que quer dizer hermeneuta? Intérpretes da palavra. Somente a Bíblia interpreta a Bíblia, não é a minha experiência, não é o que eu penso, não é aula de axiologia. Sabe aquela aula que a gente senta e fala, o que você acha que está dizendo? Eu acho que é como o outro dia que eu fui fazer pipoca e o Espírito Santo me falou pelos pop. Não é assim. Precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos entender quem nós somos na presença de Deus. O missionário precisa saber quem ele é. E ele é um miserável pecador. Todo mundo, menos a igreja de Datuba, mas todo mundo pergunta, quando foi, pastor, que você sentiu o seu chamado missionário? Eu falei, quando eu me converti. Não é um segundo chamado. Charles Haddon Spurgeon falou que ou se você está na igreja, você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor.
E isso aí vai nivelar quem eu sou e quem vocês são. Por quê? A minha igreja lá no Japão é um braço da igreja de Indaiatuba. E quando eu falo com o povo de lá, eles sempre falam, a igreja de Indaiatuba é a nossa igreja irmã lá, junto com a igreja de Guarapuava, junto com a igreja de Brasília. Por quê? Porque os missionários não se diferem. Aí tem um que dá aquele exemplo. Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Se alguém já usou isso aqui, não tenho essa pessoa por mar, tá? É bem intencionada. Aquela imagem de um poço, o missionário no fundo do poço e a igreja puxando a corda. Já ouviram essa história? Não é assim não, tá, gente? Não tenho nada contra quem usou, mas não é desse jeito. A igreja é aquela que está indo, e o missionário é aquele que está indo. A igreja aqui e a gente lá. Isso pode trocar. E eu estou pronto para receber vocês lá da mesma forma que vocês estão prontos para me receber aqui. Porque indo não importa o projeto, não importa o id, importa o indo. Agora, fazendo discípulo. E aí está o lugar onde a gente não pode diferenciar missões da igreja. Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo é o selo da aliança da igreja. Onde nós somos as pedras vivas. Onde nós somos aqueles que dão testemunho de quem Deus é. Tá? Aí talvez essa para a música que a gente estava falando, esse pode ser o testemunho. Só o termo revelação é para outra coisa. Mas nós sim somos, talvez seja isso que ela quis dizer, né? Nós somos sim testemunhos de quem Deus é. Agora pensa, no último versículo, que é, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí a maior segurança do mundo. Aquilo que eu mais gosto de ouvir. Qual tá o segredo? Um dos meus melhores amigos, já tive sociedade com ele em algumas coisas, ele é treinador de cachorro. E ele treina cachorro bem que só. O cachorro faz tudo o que ele quer. E ele estava treinando os cachorros da minha cunhada. E aí ele falou assim, então você chega, bate no peito do cachorro e dá uma bolachinha. E ela falou, pode bater na cabeça? Ele falou, não, bater na cabeça, você está falando submissão. Bater no peito, você está falando, tamo junto. E quando você bate no peito do cachorro e dá a bolachinha, aí eu virei e falei, cara, tem 20 anos que você bate no meu peito e me dá uma balinha. Ele falou, estou treinando você. O treino, o discipulado, ensinar a guardar a Escritura, nos faz certos de que Jesus está do nosso lado. Aí a gente não esquece a cara dele. Pegou a ideia? Missões, o assunto envolvendo missões começa na igreja e termina na igreja sendo transplantada para todo lugar do mundo, na certeza de que o Senhor está com a gente. A gente não esquece a cara dele. Recentemente chegou um camarada no Japão, ele estava vindo na igreja e faltou um domingo. No domingo seguinte ele veio, falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Não precisa não, já está estampado na tua cara. Você conheceu o Senhor. Ele falou, eu conhecia Jesus, não só de ouvir falar, eu estou caminhando com ele. Eu falei, foi domingo que você faltou à igreja? Ele falou, foi, porque eu senti a falta de ouvir a voz dele, então eu abri a Bíblia e falei, Senhor, se você existe de verdade, fala comigo que eu vou te ouvir. Aí ele me contou, né, que ele leu a história de Nicodemos, o Augusto Nicodemos, conhece? Não, da Bíblia. O principal dos sacerdotes, Augusto quer dizer principal, tá? O principal dos sacerdotes foi falar com Jesus e falou, Senhor Jesus, é óbvio que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz. E Jesus fala, o que você está querendo ver? Se você não nascer de novo, você não consegue ver. E se não nascer da água, batismo, não consegue entrar. Pegou a ideia? Igreja é isso. E nós estamos juntos, indo
missionário é simplesmente um crente que falou, eu vou. Ué, se ninguém vai, eu vou. E aí vem o nosso trabalho no Japão. Tem muitos desafios, muitas oportunidades. Eu tenho uma visão muito grande para o que nós podemos ser. Passa o próximo slide, por favor. Um dos maiores problemas é que a sociedade está em envelhecimento no Japão. Muito idoso. Olha, a cidade que eu moro, ela já está diminuindo, ela já deixou de ser cidade própria e ela passou a ser cidade de outra cidade ali perto, porque não tinha mais gente. Sabe, é parte da vida, tá? A gente aprende em aula de ciências, porque nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Nós nascemos de novo, né? E depois a gente morre uma morte só. Mas a cidade, nossa, está ficando mais envelhecida. Os jovens estão indo embora. Tá? Próximo slide. Tá. Volta de lá, antes eu me adiantei. Pode voltar para o outro, eu vou falar um pouquinho mais sobre o envelhecimento. O Japão todo, num estudo que foi feito em 1987, descobriu que em 40 anos não haveriam mais japoneses. Porque a sociedade estava dizendo que não podia ter mais do que um filho, e aí o pessoal falou, bom, mais do que um filho então é ruim, então não vamos ter filho nenhum. E começou a faltar mão de obra. E algo peculiar do japonês é que o japonês não vê as outras raças, as outras etnias, no mesmo nível. Eles são sempre menores. Tá? Então, eles resolveram que iriam abrir as fronteiras, abrir para o retorno de emigrantes japoneses que vieram para o Brasil um século antes, 1890, né? Vieram aqui para São Paulo, foram para Belém do Pará, no Paraná, lá em Londrina, Maringá, são as colônias japonesas. Aqui em Mogi das Cruzes, onde eu moro. Tá? Alguns do Paraná subiram para o Mato Grosso, enquanto era Mato Grosso, né? Depois virou Mato Grosso do Sul. Então você tem focos. O governo decidiu permitir que os descendentes desses que vieram pudessem retornar. Então nós temos esse evento que acontece em 1990 e vem acontecendo até agora um pouco menos porque diminuíram as possibilidades. Porque eles observaram que o povo estava envelhecendo muito e não ia ter mão de obra. E quem é que ia pagar pela aposentadoria do pessoal mais velho? Então foi todo um plano e pela aceitação, a forma física, o biotipo, eles receberam de volta ao Japão os decassegues. Consegue falar? Decassegues? Decassegues simplesmente quer dizer trabalhador que foi trabalhar fora. Então agora os brasileiros no Japão, eles não são japoneses. Tem até um nome muito legal para eles. Quer aprender japonês? Primeiro fala assim: Anata wa borajirunjin desu ka? Brasileiro é Burajirunjin. Burajirunjin. Jin é etnia, pessoa. Burajirun, do Brasil. O foco do nosso trabalho são os brasileiros. Todo mundo pergunta, então, pastor, você prega em japonês? Eu preguei em japonês uma vez, na Assembleia Geral do Supremo Conselho do Japão. E quando eu desci do púlpito, meu amigo chegou e falou para mim em inglês: pastor, nunca mais faça isso. Eu não sei o que eu falei. Eu escrevi um sermão, pedi para uma pessoa transliterar, escrever como na nossa letra, que o japonês chama de romanjin, romano, jin, né? E aí eu li. Só que tem conotações e acentos ali que estava tudo errado. E eu devo ter falado misérias. E eu sei que o Espírito Santo traduz as nossas orações
Mas Paulo falou, se não tiver quem traduza, não fale em línguas da sua igreja. Isso vai para tentar falar japonês também. Bom, nosso trabalho é entre os decassegues. Aí pode passar o próximo. E existe um ditado, é o mais equivalente, tá? Uma palavra, um caractere que é o hikikomori. Vamos lá? Hikikomori. E numa só palavra, quer dizer, prego que levanta a cabeça merece martelada bem dada. Sabe, nos assoalhos, o prego que solta. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, porque quando a gente é mais em forma, a gente pisa e a tábua faz... Quando a tábua faz isso, o prego levanta a cabeça. Ele fala, o que é que está passando? Em forma pesada. Quando um prego levanta a cabeça, o que ele precisa? Uma boa martelada. E eles dizem que se alguém foge do status quo, se alguém foge à normalidade, ele precisa ser rechaçado. Tá? Então, existem muitas normas. Norma não só do nome, tem duas normas lá na igreja, mas norma de regras. E regras desde, por exemplo, no Japão, para a pregação, entre japoneses, eu preciso pregar desse jeito. Não pode dar risada, não pode contar humor, não pode gesticular. Eu posso usar esse quadrado para falar. Qualquer coisa que sair disso soa como agressão. Às vezes eu falo, para de falar assim, que está todo mundo pensando que a gente está brigando. Né? O pessoal olha na rua. A outra coisa, alguém mais novo não fala com alguém que é mais velho. Um pastor amigo meu, o camarada tem quase 2 metros de altura, quase 200 quilos, enorme. Não sei se vocês conhecem, o reverendo Cadena, lá do Nordeste, foi para o Japão. Estou tentando levar ele para lá, trabalhar com a gente. Mas ele chegou num shopping e eu falei, cara, eu estou perdido e morrendo de fome. Ele falou, vamos comer agora. Ele chegou num japonesinho pequeno, girou o camarada e falou, ei, food! O cara pensou que você ia comer ele. Existem regras que precisam ser seguidas. Eu estou pensando em comida servida já, hein? Desgraça. Se você não consegue seguir essas regras, você não ganhou o direito de ser ouvido. E o japonês fala, por que eu vou ouvir você? Você não é um exemplo para mim. Você não sabe seguir a regra. Tirar o sapato na hora de entrar em casa. Gente, a meia tem que estar limpinha. E você fica descalço, ou só com meia o dia inteiro. E entra na casa, entra na igreja. E eu vou tirar o sapato à noite para pregar. Eu acostumei, os últimos 9 anos eu estou fazendo isso. Semana passada eu pedi para o pastor lá de Valinhos, falei, eu vou tirar o sapato. Ele falou, não faz isso não. Vão pensar que você é pentecostal. Mas aqui eu já estou pedindo permissão na frente de todo mundo. É que nem filho quando vai pedir permissão, né? Pede na frente do pai, não tem como falar, não. Então, são várias regras que precisam ser seguidas. E quando isso não acontece, o missionário perde o direito de ser ouvido. É uma cultura tão fechada e os brasileiros que estão lá não são brasileiros como a gente. Além de ter o olhinho puxado, aqui todo mundo é japonês, né? A parada é da Indonésia, chinês, coreano, é japonês. E quando não é, aí chamam de China. Mas lá existe essa diferenciação. Eles pegam até a mistura que aconteceu. Próximo slide, por favor. E aí vem o próximo obstáculo que temos lá. Então, primeiro, é a questão do envelhecimento. Poucas pessoas, esse foi algo que trouxe os brasileiros para lá. Primeiro obstáculo, as regras. O segundo, e eu não pus escrito, mas vai ser mais fácil, é a cultura kabuki. Já ouviram falar? Cultura kabuki. Tem um cantorzinho aí, mais antigo,
que ele fala numa música, fonte de mel, kabuki, máscara. Já ouviram? Você já, né? Você sabe que música eu estou falando, não presta nada. Kabuki quer dizer máscara. E é uma cultura onde todo o externo precisa ser lindo, todo o externo precisa ser positivo, não importa quão apodrecido e quão sujo esteja o interno. É a cultura da máscara. Você usa uma máscara, a máscara japonesa, onde você faz qualquer persona. E dentro de casa, dentro do coração, pode ser tão escuro quanto quiser. Aliás, quando tem terremoto, os japoneses não gostam de mostrar que teve terremoto, porque isso seria uma ira dos deuses, e eles não querem demonstrar que tem problemas. Não gosta de mostrar pobreza, não gosta de mostrar nada de ruim. Quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas, 9 anos atrás, que falaram pra gente, e era um dia da semana onde as pessoas iam buscar o benefício para deficientes físicos. E eu olhava na rua e falei, nossa, mas quanto deficiente tem aqui? Eles falaram, não é só hoje. Amanhã não tem mais. Todo mundo esconde eles dentro de casa. Aquilo que é negativo é escondido dentro de casa. Tá? Não vale para mulher feia, viu? E nem para marido feio, viu, senhoras? Não pode esconder. Então, eles têm essa questão de usar fantasia, fazer o cosplay. Isso tudo reflete parte da cultura que é o kabuki. As alunas de escola. Tita, isso é coco ou chugaku? Esse é coco. Tá. Não deem risada. Ensino médio no Japão é cocô, tá? Então, tem gente que sai daqui e vai fazer cocô lá. Coco, tá? O uniforme coco, aí elas têm que ser uniformizada. Quem foge o padrão é chamado de furio, tá? Então, furioso. A palavra vem do Ocidente. Próximo, por favor. Então, nós temos alguns desafios também que são agora da meia-idade. A gente falou do idoso, a gente falou do jovem. Os desafios da meia-idade, próximo. A religiosidade do Japão é algo muito importante. Você precisa acender uma vela para cada santo. Você precisa garantir a vida depois da morte. Essa é uma realidade. E caminhando lado a lado, com toda a modernidade, você pode caminhar nas ruas, ou de Tóquio, ou de Nagoya, e ver aqueles arranha-céu com um sistema de amortecedor computadorizado. Tem um rapaz brasileiro aqui que está fazendo mestrado em automação de voz para controle de terremoto. Tipo assim, começa a tremer, você fala, pare de tremer. Toda essa tecnologia, os melhores carros, gente, eu estou sofrendo. Eu reclamei na locadora de carros que eu estava alugando um daqueles que tem que fazer assim para ir, né? Aí ela falou, você já alugou tanto com a gente, eu vou te dar um pelo preço do outro. Gostei, mas é pior do que o carro que a gente... Tanta tecnologia. E do lado, você tem um jinja, um templo, tá? Onde o monge vai abençoar o carro que você acabou de comprar e jogar água nele. Onde, de repente, você vê alguém se curvando para uma pedra, ou para o arroz, que é um deus, ou para o dinheiro, que é um deus, ou para todas essas deidades. Então, caminha lado a lado. E esse é um dos processos piores, porque na meia-idade, onde o mundo inteiro fala sobre felicidade, o japonês é deprimido. Ele não vê futuro. E a depressão, por definição, é a falta de uma esperança. Ele não sabe como vai ser o futuro. Então, as religiões tradicionais, e ser japonês, exige que seja Shinto. Exemplo de alguns políticos que já morreram e eram cristãos, mas precisaram ser enterrados no cemitério Shinto, no cemitério nacional. As cinzas dele e a lápide colocada lá. Então, ser japonês é ser shintoísta. E no Shinto,
basicamente diz que você venera os seus antepassados para que você seja venerado quando você não estiver mais aqui. E existe uma certa vida após a morte, e essa vida é só na memória dos outros. Tudo acaba. Então facilita muito. Você quer que tudo acabe? Pula do prédio. Faz harakiri. Harakiri é um ritual. Você cava na barriga, precisa de faca grande para algumas pessoas, põe tudo para fora, corta a cabeça. É um ritual. Já não se faz mais isso, tá? Foram proibidas as facas. Então hoje o pessoal só pula do prédio, pula na frente do trem. Isso acontece muito. Veneno, corte nos pulsos. Suicídio, o Japão tem a terceira maior taxa de suicídio no mundo, mas só ocorre porque a população não é igual. Se a população fosse relativa, seria o primeiro país em suicídio. As pessoas não têm esperança. Segunda religião seria o budismo. E o budismo nasceu no Nepal. Uma série, e ele tem diversas versões em cada lugar, cada estado, cada país que ele vai. Ele tem suas versões diferentes, mas o budismo é uma sabedoria que você também passa para frente. E você vive e reencarna, você paga pelo que você fez. No shintoísmo não existe perdão, tá? Naquilo que a gente chama de expiação. E para quem não sabe, expiação não é ficar olhando o buraquinho da fechadura, não, tá? Expiação é ter o seu pecado perdoado e você redimido. No shintoísmo, o processo de expiação é pelo suicídio. E não é se você fez alguma coisa errada. Porque você pode fazer coisa errada. Você não pode ser pego. Se os outros descobrirem, aí você precisa se matar. Então, eles fazem de tudo para não ser pego. Eu não sei quantos aqui já estão um pouco mais acostumados com a cultura literária do Japão, anime, mangá. Tem alguém aqui que... Misericórdia. Sai dessa vida, irmão. Vamos pôr as mãos sobre eles. Você vai perceber que essa ideia... Alguém pode ver uma água para mim, por favor? Tem aqui? Essa igreja me surpreende cada vez mais. Só minha, já. Né? Essa cultura, ela sempre vai dizer que é aquilo que está para fora, o que está dentro é meu, é pessoal. Isso impede também relacionamentos. Impede relacionamentos conjugais. E a prostituição é parte da cultura, é uma parte feia da cultura, é uma parte que acontece, ela tenta ser endeusada. Eu passei uma vergonha. Eu fui falar com os japoneses e eu falei, quando eu vim para cá, eu achava que todo mundo era samurai ou geisha. Natural, né? Gente, geisha é uma cortesã, é uma prostituta. Quantos aqui já viram menina fantasiada de japonês? Ai, que geisha linda! Não pode. Tem que saber da cultura um pouco. Mas isso é muito visto lá. Então, processo de expiação do Shinto não tem. Do budismo é o karma. Também você paga pelos seus delitos. O cristianismo representa 0,1% da população. E, que número que está aqui? 0,3. 1% era 20. Tá? Agora já 0,3%. Só que isso inclui Testemunho de Jeová, Santos dos Últimos Dias, Igreja Mórmon, Adventista, Católico Romano e cristãos em geral. Tá? Da população japonesa, corresponde a 0,3%. É um número muito pequeno. O evangelho ele é até bem recebido lá, mas não é o evangelho verdadeiro. O evangelho falsificado é facilmente visto.
nós vemos ele nos movimentos, mas eles sempre são divididos com as outras religiões. Então, eu fui fazer o exame de profissão de fé de um rapaz que chegou, ele vestia cruz. O reverendo Adir Salom falou assim: eu não posso ver o irmãozinho com um crucifixo assim. Não. Lá você precisa identificar quem que você é. Não é por necessidade, é social. Mas é natural que você mostre quem você é. O judeu usa estrelinha, o cristão usa cruzeiro, o católico usa o corpinho. Né? Esse rapaz já tinha posto a cruz, falou: agora eu quero fazer profissão de fé. Eu quero tomar o vinho e comer o pão. E fizemos o exame, e lá para meia hora depois, eu virei e falei, e alguma coisa estalou em mim. Eu falei assim: meu irmão, você acredita que Jesus é o único Salvador? Aí ele falou: não, é um dos salvadores. Nós precisamos nos garantir com todos os salvadores e eu quero checar na minha lista o cristianismo, tá? Que em japonês é kurishita. Né? Eu quero garantir o meu cristianismo. Então não é genuíno, é falsificado. E aí tem as outras seitas. E esse é um dos grandes desafios, porque surgem várias seitas e até seitas com o nome de Cristo, que começam a deturpar e dificultar o nosso trabalho. Em 95 soltaram um gás no metrô. Não, faz isso toda hora, tá? Não pode, mas soltaram um gás venenoso no gás sarin. Pode passar essa próxima cena? Então, tem um ministério do governo para as religiões. Essa pessoa na foto de baixo, Shinzo Abe, ele foi o primeiro-ministro do Japão e teve o seu mandato até uns 5 anos atrás. Eu cheguei a conhecê-lo, tive um almoço com um pessoal do Brasil que foi para lá e eles me convidaram para comer com ele. Ele foi colega de quarto do meu orientador de doutorado numa universidade cristã. E ele era de família presbiteriana. Tem uma igreja presbiteriana no Japão. Ela é pequena, chama Inochichoro Kyokai. Igreja presbiteriana do Japão. É muito pequena, 68 pastores só. 62 igrejas em todo o Japão. 1.800 membros. Pouquinho. Aqui no Brasil tem igreja que tem tudo isso já. Mas eu perguntei para o meu orientador, Dr. Takanori Kobayashi, que foi colega de quarto dele. Falei: mas ele era crente? Ele falou: eu não sei. É pessoal, não tem como compartilhar isso. Ele foi assassinado alguns anos atrás, 2 anos atrás, por um rapaz que havia sido armeiro do exército japonês. Ele fez uma arma com a impressora 3D, camuflou a arma dentro de uma câmera, chegou a essa distância dele e baleou. O ex-primeiro-ministro foi para o hospital e eles passaram 40 minutos só olhando para ele, falando: o que a gente faz? Eles nunca viram um buraco de bala. Leva para o Rio de Janeiro. Lá eles cuidam rapidinho. E a razão que esse rapaz matou o primeiro-ministro foi porque a mãe dele doou a fortuna da família para a seita do reverendo Son Yong-moon, na Coreia, que é uma seita kurishita, cristã. Eles acreditam em Cristo. Então, não importa o que acreditam em Cristo, qual a heresia que eles pregam, mas para o japonês é tudo igual. Então, isso se torna uma das dificuldades no campo missionário, porque quando eu chego para falar para alguém, eu sou pastor, a primeira coisa é positiva. Você faz casamentos, né? Lá no Japão tem os buffets
que parece uma igreja. Aí vai lá, o cara fala, você que é católico ou protestante? Aí, de acordo com o que ele fala, o cara se veste como padre ou como pastor. Aí, eles me perguntam, você faz casamento? Não, não. Sou pastor de verdade. Apacento um rebanho. Eu cuido das pessoas da igreja, eu cuido da alma. O livro de Hebreus fala que a gente vela pela alma das pessoas sob o nosso cuidado. Então, esse tem sido grande parte de toda a dificuldade no Japão. Próximo. A seita da verdade suprema. Desse cara eu achei legal até o cabelo e a barba. Até ver a foto. Talvez eu corte o cabelo essa semana. Então, foi quando soltaram o gás sarin no metrô. Então foram... Eu acho que foi mais do que 13. Essa parte foi a Márcia que fez. Eu acho que foram 16 pessoas. Mas não vou corrigi-la em público. Pode passar o próximo? Escândalos na política. Logo que a gente chegou, teve alguém do Senado japonês que foi à televisão e ele falou assim, até que horas que eu tenho, gente? Já foi? Não? Pode ir ainda? 15 minutos, tá bom. A gente chegou lá e veio um senador na TV e ele falou assim, no último mês, no último bimestre, eu tive de fazer uma viagem à Coreia. A viagem à Coreia custou R$80, é que nem daqui para Campinas, tá? E era aniversário de casamento e eu levei minha mulher. E eu paguei com o dinheiro do meu gabinete. Pra gente é só isso? Ele falou, fazendo isso eu envergonhei meus eleitores, envergonhei meus familiares, estou renunciando ao meu cargo e à noite eu prometo que farei jus à minha honra. À noite ele se matou. Essa tecnologia eu queria trazer para o Brasil. Se a moda pega... Então, existem os escândalos. Escândalo de assédio sexual, escândalos de desvio de dinheiro. A maldade está no coração de todo homem. Ela é total, nós somos totalmente depravados. E na política existe muito disso. Os contratos lá são sem licitação, tá? Decide fazer e faz. Só que não acontece. Existe, mas não é comum. Eu estava em Tóquio conversando com 2 amigos e um deixou o iPad dele num muro. E a gente saiu para... e esqueceu o iPad lá. Quando chegamos na igreja, ele falou, "Ih, pastor, esqueci meu iPad." Eu falei, cara, já faz 3 horas. Ele falou, não, vamos lá. Fomos lá, estava no mesmo lugar. Um prédio que a gente morava lá no Japão. Ficou um guarda-chuva lá. E caiu em agosto de alguém. Passou setembro, outubro, novembro. Em maio, alguém pegou o guarda-chuva. Sabe, não é comum. Eu já perdi minha carteira e fui encontrar. E quando ela foi encontrada, levada para a polícia. Quando eu cheguei lá, ele ficava olhando minha foto assim, tentando ver se era igual. Eu falei, mas sou eu. Ele falou, para nós, vocês são tudo igual. Vocês têm tudo a mesma cara. E eles ainda falam que a gente fede leite. Então, existe, porque todo homem é mau. Mas lá não existem meios de cercear isso. Então, de vez em quando, tem escândalos. Então, você tem por nomes, né? Oura, Siemens e Teijin, que são denominados como os maiores escândalos. Às vezes isso é usado para exemplificar para o outro. Próximo, por favor. Vamos ter que correr aqui um pouquinho. Bom, então nós temos aí um quadro sobre a desurbanização do Japão. Muitos estão indo para a cidade e da cidade estão se espalhando. Tá?
a cultura japonesa está se esvaindo. A projeção aqui para até 2040 é que o número de pessoas no Japão também seja bem diminuído. Próximo. Tá. Todo mundo quer, como os ursinhos caridosos, fazer o bem. Tá? Então, de todos os lados, existem instituições para fazer o bem. Voltadas para os brasileiros, 313 instituições. Isso foi contado mesmo ali, quantas ONGs, quantos grupos de caridade e tudo mais. 47% evangélicos e neopentecostais. 25,6% novas religiões e 20% católico, budista, espírita, umbandista. No Ministério da Religião, eles dão um documento para a gente para virar igreja. Tudo tem que ser muito bem fiscalizado. A oferta não pode ser voluntária. Cada um que dá uma oferta, eu preciso registrar, porque igrejas são fortes candidatos para lavagem de dinheiro. E a lavagem do dinheiro no Japão é muito usada. Entre os brasileiros, tem muitas igrejas que são classificadas como casa de show. É verdade. Vai um tiozinho, perdão pelo uso, mas é um tiozinho. Vai lá na igreja e ele senta durante o culto. E quando ele sai do culto, ele põe, o que é? No meu, eles colocaram casa de instrução e oração. Fiquei tão orgulhoso. Alguém que não é crente sentou no meu culto e falou, ali é uma casa de instrução e oração. Amém. Eu não falei amém, não. Falei amei. As outras igrejas são, às vezes, consideradas casas de show. Tem uma igreja lá na cidade da minha nora, em Higashura, que o camarada foi lá. Tinha uma menina lá que um dia chegou com a perna quebrada. Eu falei, como que você quebrou a perna? Ela falou, no louvor. Eu falei, como assim? Ela falou, eu te mostro o vídeo. Ela ia lá, cantando lá no louvor. Uma coisa assim, não é evangelho. Faz um mal pro evangelho. Eu não estou dizendo que não são salvos, eu não tenho direito de dizer isso, eu acredito que muitas pessoas estão salvas lá. Foram eleitos e estão enganados. Mas não é evangelho. E o que eles fazem mais é ação social. Então tem isso daí. Missão Apoio é uma igreja atual de pessoas que chegaram lá e se viram na necessidade de cultuar a Deus. No começo era missão de apoio para quem não tinha igreja. Agora virou igreja. Próximo. Aí eles têm várias células de treinamento, tem muita gente oferecendo cursos, pode ir. E nós também. Eu estou atualmente trabalhando com a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, a FITREF. Já ouviram falar da FITREF? Entra no site FITREF online, faça sua matrícula já. Eu dou aula lá. Próximo bimestre vamos... Tá. Primeiro contato com o cristianismo no Japão foi em agosto de 1549. Francisco Xavier, colega de José Anchieta. Aliás, o Xavier ia vir para o Brasil e o Anchieta para o Japão. Porque os portugueses espalharam nas missões jesuítas. Aí, quando ele chega em Kyushu, são 4 ilhas principais ali do Japão, ele chega em Kyushu e ele começa a catequese. Só que deu ruim. O pessoal falou, a gente não precisa ser catequizado e a gente bate em você. A gente sabe karatê, sumô, você não sabe nada. Aí, até que, em 87, Hideyoshi deu um edito que mandou que eles saíssem do país. Ordenou que eles saíssem. Tá? Em 97,
10 anos depois deles mandarem embora os portugueses, falou, né, não vai embora? Então nós vamos matar vocês. E na praia de Nagasaki, ele crucificou. Falou, vocês vão morrer igual o seu senhor. E ele crucificou 26 cristãos. Em 14, Tokugawa Ieyasu, ele baniu totalmente o cristianismo, demolindo as igrejas. E ela terminou em 2 datas, 73 e 88, quando o Japão falou assim, em vez de tentar banir, que não está dando jeito, eles inventaram o Kakure Kurishita. Alguém sabe o que é isso? Kurishita eu já falei, cristão. Kakure escondido. Os cristãos escondidos. Mas era um catolicismo que precisava de veneração de imagens. Pode passar? Próximo. Deixa aí, mas eu vou falar um pouquinho mais só sobre... Em 89 chegou uma embarcação da Companhia das Índias Orientais, onde os holandeses começaram a pregar um evangelho mais reformado e teve um efeito maior. Na minha pesquisa sobre o desenvolvimento do cristianismo no Japão, minha tese de doutorado foi a aceitação e a rejeição da pregação expositiva no Japão pós-guerra. Nós vemos que hoje as fortes sementes do cristianismo reformado permaneceram. As sementes do romanismo jesuíta, ela se apaga. E ela só vai se acender agora entre os imigrantes. Então, a igreja imigrante, ela é como um todo o agente missionário no Japão. Não tem jeito da gente fazer teatrinho de praça, escolinha de futebol, sabe aquele Jesus de nariz de palhaço? Não dá certo. Aliás, é uma falta de respeito com o nosso Senhor. E para o japonês, isso é brincadeira. O evangelho autêntico e verdadeiro, ele precisa ser visto e vivido ao longo do tempo. E é o que a gente faz na nossa igreja. Eles veem o cristianismo como um agente também de modernização. Próximo. Esperança e encorajamento. Estamos terminando. Mais um. Ai, que bonitinho. Se você olhar, é uma tulipa. E a tulipa é para lembrar do acróstico, né? De lembrar dos 5 pontos do calvinismo. Ao mesmo tempo, ela é uma pomba. Tá? E tem ali o cabo. Embaixo, eu vou dizer para vocês o que está escrito em japonês. Igreja Presbiteriana Cristo é Vida. Pode passar? Próximo slide. Somos poucos. Já teve tempo onde nós chegamos a 85 pessoas. E pela vontade de Deus também existem as podas em toda a árvore. Hoje nós já estamos aí há 6 anos com esse grupo fechado. Temos crescido, temos alcançado, ministramos para 60 pessoas, uma membresia de 32 adultos. Tá? Mas esse é o nosso grupo base, que recentemente recebemos o Lucas, que é aquele que está com o menino loirinho no colo. A mulher dele é neta de japonês e ele foi para o Japão fazer um mestrado em engenharia eletricista. Próximo slide. O cachorro é meu cachorro Mason, tá? Ali, ó, que bonitinho. Ele não é muito crente, não, tá? Orem por ele. Tá. Nós estamos aí... Esse é um quadro das cidades mais caras do mundo. Eu não gosto, eu tenho raiva, carnalidade, quando o missionário vem pedindo dinheiro. E mais raiva ainda quando o pessoal dá. Eu não peço dinheiro. Eu creio em parcerias de alma. Parcerias que a gente acredita na pessoa e fala, tamo junto. Eu tenho igrejas parceiras que... Tem uma igreja que eles mandam pelo boleto da PMT R$4 todo mês. Mas tem cartinha para mim todo mês, tem telefonema. E eu sei que eles estão dando tudo que pode.
não é dinheiro. Nós moramos num dos lugares mais caros do mundo. E Deus tem dado a bênção de termos parceiros como vocês que mantiveram aí a crença em nós. Eu queria que a gente tivesse uma interação maior. Quando eu tô lá, quando eu tô aqui, gente, não tenta falar comigo que eu nem tenho celular. Mas quando eu tô lá, 24 horas ligado, quando você liga eu já respondo, e porque a nossa tecnologia é melhor, eu respondo antes de você me ligar. Próximo. Bom, pode ir. Nós fomos para o Japão, primeiro como colaboradores, alguns vão lembrar, era para a gente passar um tempo de 6 meses. Esse tempo acabou sendo 1 ano, 2014. Em 16, Márcia e eu discutimos já o retorno, mas Deus abriu a porta no Brasil, mas não abriu um substituto para mim lá. E eles falaram, se você for, nós vamos fechar o trabalho. Eu não podia deixar isso acontecer. Renovei o contrato e vim para cá em 17 para terminar os... Missionário há 20 e poucos anos me fizeram fazer um EBF lá na tribo, como estágio. É bom. Deus foi abençoador. Em 2020 renovamos por mais 3 anos. E olha, gente, semana que vem eu estou indo lá de novo. Eu não vi Deus abrir uma porta lá. Então eu vou ficar mais 3 anos no Japão. Pelo menos. Por quê? Todo mundo pergunta, pastor, quando você sentiu o chamado missionário? Chamado missionário simplesmente é um coração obediente. O chamado externo, Deus abre as portas. Deus abre a porta e fala, olha, precisa de alguém lá. Eu vou falar para vocês o chamado externo agora, verdadeiro. Nós precisamos de apoio na igreja. Crentes. A igreja de Indaiatuba poderia mandar alguém mais para passar um tempo com a gente. 2 meses, 6 meses. Eu fui para 6 meses, tem 9 anos que eu estou lá. Nossa maior necessidade hoje é gente. Precisamos de instrumentistas. Então o chamado externo está sendo feito agora. Se você sentir no coração e a igreja também autorizar, os pastores e presbíteros se reúnam, faz o cálculo de quanto vai custar caro. Eu garanto casa, tá? Casa não precisa pagar, pode morar lá com a gente. Mas vê alguém, um jovem, um não tão jovem, para ir para lá, porque é assim que funciona o chamado. Pode ir para o próximo? Pode entrar, criançada, eu vou falando. Nas minhas férias, eu sempre vou para o Nepal, tá? É férias minhas, eu faço o que eu quiser, eu vou para o Nepal fazer missão. Aí nós temos um grupo lá, talvez vocês já tenham ouvido falar do pastor João Petrecelli. Nós fazemos um trabalho, uma parceria lá, temos um seminário para pastores. Tem um monte de pastor que nunca fez seminário. Então, fizemos uma grade curricular e a gente vai para lá. Márcia tem ensinado também para o treinamento de crianças. As crianças não participavam do culto. Eu ia lá nas igrejas pregar e a criançada ia jogar bola. Eu falei, mas a criança é parte da aliança. Eles, sério? É. Tem que batizar. O batismo quer dizer isso. Eu achava que era só para lavar a cabeça. Então, desenvolvemos esse trabalho lá no Nepal. Geralmente é março ou abril, tá? É nas nossas férias, a gente vai para lá. Se quiser dar uma ajuda, uma força também, em oração e podendo, financeira também, essa é uma boa oportunidade.